Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Que palavra poderosa nós tivemos, hein, Marcela? Com certeza, foi top. Tremendo. E tem charmosa aqui nessa igreja, não tem? Vocês são demais. Que essa palavra de hoje, ela realmente é para falar para a gente que nós temos um padrão, que é o padrão baseado na palavra de Deus. Que palavra poderosa da pastora Lucimara. Então, hoje, nós tivemos a pastora Lucimara conosco, que foi tremendo, falando com nós, charmosas. E nós vamos agora ter um momento ao vivo. Sim. Esse momento que a gente já está praticamente se acostumando, com esse momento que eu estou gostando desse negócio de fazer pergunta, viu? Sim. É muito bacana. Então, agora você prepara já o seu celular, você que está aqui na nave da igreja, e você que está em casa também prepara aí o seu celular, que vai aparecer para você, a Marcela vai explicar. Sim, é muito fácil você poder participar deste momento. Aqui na nossa nave da igreja está espalhado o QR Code por todas as nossas colunas. Você pode direcionar o seu celular e fazer a sua pergunta e vai direto para o aplicativo. Eles estarão respondendo todas as perguntas que as irmãs estarão fazendo. E também nós temos nessa edição uma premiação. Quem não gosta de ganhar prêmios? Mas eu já vou tirar uma foto nossa aqui para postar e marcar a igreja. Então, participe também você, charmosa. Nós temos algumas premiações. A primeira é um voucher para 2 pessoas no Coco Bambu. Ai, meu Deus do céu, já estou sonhando já com aquele pudim daquele lugar. Segundo prêmio é um box com 4 livros da série Adolescência. E o terceiro é uma camiseta da conferência. Então, como fazer para participar e ganhar essa premiação? Você entra lá nas nossas redes sociais, comente, compartilhe, diga como está sendo essa conferência para você, como está sendo impactante para você, para a sua família. Tire aquela foto maravilhosa, poste nas redes sociais, marque @TBCJH. Quantas vezes você puder, tá bom? Então, o pessoal da nossa mídia, das redes sociais, estará conectado durante toda a conferência, olhando, observando quem está interagindo mais com as redes sociais. Então, lembre-se, irmãos, não é um sorteio. É uma premiação. Então, quanto mais você interagir nas nossas redes sociais, você também tem a vantagem de concorrer a esse prêmio. Como será divulgado? Será aqui no nosso momento de interação, no último dia da nossa conferência. Então, fique ligadinho aí. E tem que comentar, mas comentários bacanas, viu, igreja? Não adianta só colocar lá um emojizinho, não. Tem que comentar, fazer diferença. Exatamente. Bem, nós temos hoje nessa igreja homens comprometidos. Nossa, gente, mas vocês podem fazer mais do que isso. Mas amanhã nós teremos o pastor Claudinei, do Brasil para Cristo Poá, que estará conosco ministrando aos homens. Então, você, homem, esteja aqui amanhã às 20 horas. Lembrando também que essa semana nós estamos demais, né, irmãos? Sim. Sábado nós teremos o nosso Conexão Profética. O que você quer profetizar sobre a sua família? Então, sábado, pela manhã, às 10 horas, nós teremos o Conexão Profética. É isso aí. Vamos para as perguntas? Deus abençoe. Que bênção, né, irmãs? Glória a Deus pela palavra do Senhor que foi liberada a nós nessa noite. Você está feliz? Bom, vocês entenderam? Façam perguntas, tá? Essas perguntas, nós não vamos citar o nome de quem está fazendo. E vamos direcionar a irmã Lucimara. E eu sei que vai ser uma bênção poderosa. Ai, sim. Ela falou assim, eu posso buscar a ajuda dos universitários? Eu vou pedir ajuda. Aí eu falei, sim, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos começar então. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, a primeira pergunta. Pastora, como conciliar família, ministério e trabalho? É difícil.
é um desafio. Amém? Eu penso assim, irmãs, nós temos que, eu falo com a minha equipe, por exemplo, nós temos que delegar funções, nós temos que se organizar. Quando você se organiza, por exemplo, dentro da sua casa, você vai se organizar com seu esposo, você vai chamar ele, se ele for evangélico, seus filhos, e vão dizer, olha, vamos cooperar, não é? De alguma forma, vamos cooperar aqui, para que não sobrecarregue uma pessoa só. Eu penso isso. E no seu ministério é a mesma coisa, porque ninguém trabalha sozinho. Eu costumo dizer que uma andorinha voando sozinha não faz verão. Então, se você delegar funções, você dividir, né? Porque no teu trabalho eu também creio que você não faz nada sozinho, é uma equipe. Na sua casa também e no seu ministério também. Fica mais leve, porque quando nós queremos abraçar o mundo sozinha, né? Embora a gente é mulher, a gente é guerreira, fala a verdade. Mas fica mais difícil. Fica mais difícil. E tem que ser tudo com temperança. Eu tenho o meu pastor Paulo Scarano, que já faleceu da obra desde a época das tendas. Ele sempre dizia isso para a igreja, ele sempre ensinava em todas as áreas da sua vida, moderação. Entendeu? Moderação. Parafuso, quando você aperta muito, ele espana. Certo? Então, tudo tem que ter a moderação. O equilíbrio foi o que nós falamos. O equilíbrio dentro da sua casa, entendeu? Chama a turma, reúne a turma lá, vamos dividir funções, vamos colaborar. O ministério é a mesma coisa e no seu trabalho a mesma coisa. E sempre ao seu tempo, né? Nada além das suas forças, para que não dê um pane aí. Né? Sempre no limite das suas forças. Eu penso que tem como tranquilamente conciliar. Hoje eu não trabalho secular, mas eu já trabalhei secular e eu tinha família e eu cuidava das irmãs da UFEBRAC na igreja local. Então, assim, a gente tem que delegar funções, a gente tem que dividir funções, entendeu? E eu penso que dá para fazer tranquilamente. Sim, respondeu. Prazer enorme tê-la aqui conosco, pastora. Vamos mais uma pergunta? Como trabalhar a identidade de mulheres que chegam tão machucadas na igreja? Não é fácil também. É um processo, né, irmãs? É um processo. Tem pessoas que chegam no hospital e com uma crise de labirintite, e ela toma medicação ali, como já aconteceu comigo. Daí meia hora, 40 minutos, 1 hora, eu estou boa, o médico me manda para casa, procura depois um médico para você fazer um tratamento. Agora, tem pessoas que chegam no hospital e daquela crise, daquela dor, já precisa ser internado, já precisa fazer exames, já precisa fazer uma cirurgia. E eu penso que na igreja também é assim, tem pessoas que chegam e já são libertas assim, imediatamente, já começam a entender, através da palavra pregada, através das ajudas, das ministrações. Agora, tem aquelas pessoas que precisam de mais tempo. Essas pessoas que você falou, que você perguntou, tão machucada, tão ferida, trabalhar a identidade dela. Primeiro, para você trabalhar a identidade dela, você precisa ser um exemplo para ela. Você tem que ser um exemplo. Porque se você não for um exemplo, é igual filhos. Se você não for um exemplo para o teu filho, entendeu? Se você mente constantemente, se você é um mau pagador, uma má pagadora, o seu filho vai crescer visualizando aquilo, 90% é o que ele vai ser. Então, se a pessoa chegou na igreja, primeiro, você tem que ser um exemplo para ela. Você tem que estar assim... Perfeito não, porque ninguém é, mas tem que estar tudo redondinho na tua vida. E ter um processo de paciência, constância, entendeu? Aquele cuidado de perto mesmo, mensagem, é ligação, é conselho, tudo dentro da palavra, entendeu? É um processo, não é da noite para o dia, mas consegue, porque quem faz a obra é o Espírito Santo através da nossa vida. Aleluia! Então, quando nós estamos dentro da palavra para ajudar, o Espírito Santo, ele entra na história,
aí com o tempo você vai ver que vai se recuperar essa identidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É possível ser uma mulher realizada profissionalmente e, ao mesmo tempo, a mulher sábia que edifica a sua casa? Como conciliar? É quase igual à primeira pergunta, né? É quase a mesma situação. Eu conheço um casal, eles são da nossa obra, são pastores. Hoje eles estão no Nordeste. É o pastor Pedro do Nascimento e a irmã Silane. Até a filha da irmã Silane trabalha comigo na estadual, a Raquel. E ela trabalhou por 30 e poucos anos no metrô aqui em São Paulo. Ela trabalhou, secretária executiva, e eles dirigiam a igreja em Indaiatuba, na cidade que eu moro. Dá 100 quilômetros de São Paulo aqui. E ela pegava o ônibus todo dia, 5 horas da manhã, e vinha para São Paulo, e ia embora, nem ia para casa, direto para o culto. E final de semana ela fazia visita junto com o esposo dela e conseguiu criar 3 filhas maravilhosas. As filhas dela congregam comigo na minha igreja. Uma é líder do louvor, a outra é líder da UFEBRAC, está comigo na UFEBRAC estadual, a outra é música na igreja. Então, assim, é aquela mesma situação. Nada além das suas forças. Você tem que dividir, delegar, se organizar. Dá para fazer, gente. Dá para fazer, dá para cuidar da família, dá para cuidar da igreja, dá para cuidar do emprego, dá para ter uma carreira de sucesso e abençoada. Ontem, no nosso encontro de intercessão, no Jacuí, eu conversei com uma irmã de Itaquera, e ela veio falar para mim o testemunho dela. Ela é advogada, ela tem família, ela é uma advogada bem-sucedida, e ela trabalha com as irmãs na igreja, né? Então, é uma questão de se organizar, conversar, organizar o seu tempo, organizar dentro da sua casa, organizar no seu emprego, né? Porque quando a gente é totalmente desorganizada, você vê uma casa. Quando a casa da gente é desorganizada, que é tudo fora do lugar, você vai pegar uma roupa, você joga outra, né, Analice, assim. Então, quando a situação, brincadeira, viu, meu amor? Quando é desse jeito, você vai procurar uma blusa que você quer colocar e você tem um horário para sair, você vai se atrasar, porque a blusa vai estar amarrotada, você vai ter que tirar o tempo para passar a roupa. Então, por minutos, você acaba, às vezes, perdendo o seu ônibus, o seu metrô. Por quê? Porque você não está organizada. Agora, quando você organiza tudo e você mantém organizado, é mais fácil. Você vai lá no guarda-roupa, opa, está aqui, vestiu, saiu. E assim é a nossa vida, irmã, secular, a nosso ministério. Eu penso que é dessa forma. Vamos lá, pastora. O que fazer quando... Vamos lá, peraí. O que fazer quando fazemos nossa parte como esposa e o esposo não faz, mesmo conversando e dialogando? Esses esposos, eu vou te contar uma história. É difícil. Sabe que eu aprendi, irmãs, há uns 10 anos atrás, eu aprendi isso, através de uma situação muito difícil. Eu aprendi que ninguém muda ninguém. Eu não consigo mudar o meu esposo. Você não consegue mudar o pastor não consegue te mudar. Sabe o que eu vejo, irmãs? E não é fácil, tá? Eu já quero dizer para você que nada é fácil. Eu não vim aqui pregar e dizer, olha, eu estou diminuindo a tua dor e é tudo mil maravilha, você que é fraca. Não é isso que eu vim pregar. Eu vim pregar o tamanho do teu Deus. Aleluia. Eu sei que não é fácil, mas ninguém muda ninguém. A gente se muda, a gente muda a gente. E diante da nossa mudança, há constrangimento do outro. E automaticamente ele acaba mudando. É lógico que debaixo de muita oração. Porque tem coisa é só com oração. Não adianta, irmãs. Eu falei dos psicólogos, não sou contra psicólogos, sou totalmente a favor. O crente fazer psicoterapia, o crente ir para psicólogo, ir para terapia, eu sou totalmente a favor, não sou contra.
Mas, se você não tiver uma mudança em você, e muitas coisas, a oração, não tem psicólogo que vai dar jeito. É oração e perseverança. Porque, às vezes, a mudança que a gente quer e que a gente precisa, que a gente espera, irmã, a gente quer para hoje, para amanhã. Ou então, eu tive uma conversa hoje, e eu já quero o resultado hoje. E muitas vezes não é assim. São duas criações diferentes, duas pessoas diferentes. Eu e meu esposo, nós somos bem diferentes, né, Analice? O pai é zen, entendeu? E eu sou já, né, mas... Então é totalmente diferente. E não é fácil o processo de estar junto. Esse pastor nosso que faleceu, o pastor Paulo Scarano, ele sempre dizia, olha, eu estou casado com a Maria, que era a esposa dele, há 30 e poucos anos, e tem atitudes da Maria que eu ainda não conheço. Certo, pastor? Tem situações que a gente fala, puxa vida, será que é ela mesmo? Não é? Será que é ele mesmo? Então, assim, ninguém muda ninguém, a gente se muda para o outro mudar. E para o outro mudar não é da noite para o dia, ou não é de anos. Eu penso que é uma oração, uma perseverança, uma constância. Quando a gente muda, gente, vocês vão ver, faça isso. Ore e muda você. Não cobre muito mais. Eu sei que não é fácil, porque a gente que é mulher, a gente cobra. Cobra, porque a gente é ligado no 220. Nós somos ligados no 220. Então, não arrumou o chuveiro hoje, não arrumou amanhã, o pau quebra. Eu já pedi 2 vezes. Estão me entendendo? 3 vezes, 4 vezes. Eu sei porque acontece. Eu sei. Então, a gente tem que muitas vezes mudar. E não é fácil mudar. Ô, meu amor, não deu para você fazer, mas eu gosto tanto de tomar banho na água gelada. Vocês estão me entendendo, irmãs? É o jeitinho. É o equilíbrio. Está me entendendo, irmãs? É o equilíbrio. Eu sei que não é fácil para vocês, não é fácil para mim. Eu não estou aqui falando que eu sou boa. Não. O pau já quebrou e já quebrou muito dentro da minha casa, alguns anos atrás, até a gente chegar num equilíbrio. Não é fácil. Mas olha, com oração, mudando, tendo o equilíbrio, você vai ver, vai acontecer. Perfeição não, mas vai melhorar. Em nome de Jesus. Amém. Podemos obedecer sem ser submissa? Irmãs, olha, eu não sei se vocês vão gostar muito do que eu vou dizer, mas não tem como fugir disso aí. Tem como. É bíblico, nós estamos debaixo da bênção, da autoridade dos nossos esposos. Não que para ser pisada, para ser humilhada, não é nada disso. Mas é isso que eu quis dizer, o padrão do mundo. Não, porque você... Não, está errado. Eu amo estar, assim, eu sinto eu tenho uma voz dentro da minha casa. Eu sei o poder que eu tenho com os meus filhos, eu sei. Mas assim, eu amo estar debaixo dessa autoridade do meu esposo, desse cuidado, dessa submissão. É lógico que não é coisas absurdas, viu, irmãs? Não estou falando de opressão, eu não estou falando de possessão, nada disso. Eu estou falando de uma submissão saudável que a Bíblia diz, tá bom? Não é nada, você vai sofrer agora, você vai... Não é isso, tá bom, irmãs? É uma submissão saudável dentro à luz da palavra de Deus, tá bom? Porque quando é a luz da palavra de Deus, o próprio esposo, ele respeita e ele dá voz para sua esposa, ele respeita a opinião da sua esposa, ele respeita ela, muitas vezes a palavra final vai ser dela, porque ele respeita, porque ele entende que é o correto, está entendendo? Então, quando há submissão à luz da palavra do Senhor, há essa concordância, eu penso que há essa concordância. O que preciso fazer para ser uma mulher espiritual?
oro, busco, mas não me sinto espiritual. Não se sente espiritual? Exatamente. Não me sinto espiritual. Irmã, depende do que você entende por ser espiritual. Oro, busco e não me sinto espiritual. Depende do que você pensa sobre espiritualidade. Eu vejo que espiritualidade é ser uma mulher semelhante ao que diz a palavra do Senhor. Mulher virtuosa, entendeu? Uma mulher com identidade cristã. Porque às vezes a gente acha que espiritualidade está meio que ligado com aquela posição de séria, de chita balachita, entendeu? De falar. E não está relacionado a isso, irmãs. Isso, hã? De ver anjo, né? Então, de ver anjo, não está relacionado a isso. Isso são consequências que Deus, você buscando o poder de Deus, Deus te dá. Mulher espiritual, eu entendo como uma mulher que ora, consagra, lê a palavra do Senhor, na hora de falar, fala, na hora de se calar, se cala. Estão me entendendo? O posicionamento, um posicionamento de mulher cristã, de mulher espiritual. Porque às vezes a gente alinha muito com o poder, com pular de um pé só, e não é isso, irmãs. Isso é uma consequência, não pular num pé só, mas o poder de busca. Vocês estão me entendendo? Mas ser espiritual não é isso. Ser espiritual é você levar as coisas de Deus a sério, você cumprir os mandamentos da palavra do Senhor, você orar, você buscar, você ler a palavra, você comprar e pagar, você não mentir, você ter o horário certo, você cumprir com os seus compromissos. Isso tudo é um conjunto do que é uma mulher espiritual. Porque aí, lembra da mulher lá sunamita? Quando Eliseu passava, ali vai um santo homem de Deus, pelo testemunho. Porque muitas vezes você não precisa nem pregar, a tua vida é um testemunho e vai salvar outras vidas. Aí eu vejo como uma pessoa espiritual, o seu testemunho. Estão me entendendo? As qualidades, os frutos do Espírito, busca, louvor, oração. Isso é ser uma mulher espiritual. Agora você falar em línguas, aí é uma consequência da sua vida de espiritualidade com Deus, da sua vida espiritual com Deus, é uma consequência disso. Cadê minha filha? Analice, nós íamos falando isso na viagem, né, filha? De igrejas, de pessoas que caem. Começa o louvor, ora cai no poder, que nem eles falam. Não sou contra, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, não sou contra isso. E ela questionando, falando, mãe, mas como que é isso? Eu falei, filha, se cair pelo Espírito, tem que levantar diferente. Porque se levantar da mesma forma, comprando e não paga, mentindo, dando calote nos outros, entendeu? Encrenqueiro, brigando por qualquer coisa. Então aí, vai me desculpar, não caiu pelo Espírito. Vocês estão me entendendo? Então, espiritualidade é mais ou menos isso aí, ser uma mulher espiritual. Eu entendo assim. Se estiver errada, depois o pastor puxa a minha orelha. Como lidar com uma... tem uma antes. Pastora, como lidar com os filhos adolescentes com os hormônios à flor da pele? Nossa! Amarra no pé da mesa, acabou. Ai, Jesus amado. Jesus. Irmãs, eu penso assim. Irmãos, eu penso que é muita conversa. Muita conversa. Eu converso muito com os meus filhos. Domingo mesmo eu conversei com a Analice, né, filha? Nós tivemos uma conversa legal no quarto. Antes de ir para o culto, eu conversei com ela de uma situação. E eu comecei a aconselhar ela e falando do posicionamento que ela tem que ter. Falei, filha, o posicionamento das tuas amigas não pode mudar o seu. Não pode mudar o seu, eu dizia para ela. E o seu não pode ser mudado pelos delas. Vocês me entendem? Não pode ser mudado.
É igual aquela história, puxa vida, eu sou boa e tal, eu não tenho coragem de fazer nada, mas as pessoas são assim. Não importa que as pessoas são assim. Da maneira que eles são, não vai mudar a minha essência. Eu vou continuar sendo boa, eu vou continuar ajudando. Estão me entendendo? E é assim, é essa fase. Não é fácil. Eu tenho a Analice. A Analice, assim, ela é uma menina caseira. A Analice não sai, a não ser com nós. Ela tem aí umas amiguinhas dela, uma amiga da escola que ela está ganhando para Jesus, está evangelizando, a menina está indo para a igreja. Está meio difícil, né, filha? Mas você está lá na batalha. Só que eu sei que ela é uma criança normal, ela é uma adolescente, ela vai ter os hormônios, isso é normal na fase, irmãs. Eu quero que vocês saibam que não é o capeta, não é o diabo, é normal. Eu passei por isso, você passou por isso, lembra? Lembrou, né? Pois é. Pois é, não foi fácil. Só o sangue da cruz do meio. Não foi fácil. Então, o que nós temos que ter? Paciência, conversar, à luz da Bíblia e oração. Gente, oração é o segredo para tudo. Vai para o joelho, pede para o Senhor sabedoria, pede para o Senhor direcionamento, conversa na igreja com pessoas preparadas para isso. Por exemplo, lá na nossa igreja nós temos a Dobrac. E assim, graças a Deus, o trabalho lá da Dobrac é muito bom. Então, as professoras, elas se especializam em cursos dentro da nossa obra, elas procuram cursos dentro da obra para lidar com o adolescente. E um dos assuntos esses dias foi justamente esse. Então, elas se preparam, elas sabem. Nós tivemos um seminário na nossa igreja, só para os pais da Dobrac, com uma psicóloga, com uma irmã, à luz da palavra de Deus, ela é psicóloga e é evangélica. Então, assim, não é fácil, nós temos que usar os recursos que a igreja nos oferece hoje. E a palavra de Deus e conversa, paciência, explique. Viu, isso está acontecendo, hormônio, a flor da pele, é normal, mas olha, não é assim, é assim, é assim. E está de olho, gente. Eu não tiro o olho da Analice um segundo sequer. Eu, meu esposo. E graças a Deus que o nosso filho, eles são 9 anos de diferença. Pense num menino que é assim, 24 horas ligado na Analice. Né? Então, ele tem tudo logado, que eles falam no celular dele, Instagram, tudo. Então, assim, ele me ajuda muito. E ele aconselha, ele conversa muito com ela sobre tudo. E às vezes eu vou no quarto, eu fico escutando e eu chego a chorar. De ver que é muito bonito, né? Muito lindo o irmão assim. E é conversar, gente. Conversar, jogar claro, jogar limpo. Fácil não é, entendeu? Segura lá as rédeas um pouco nessa fase. Oração e conversa. Explica e manda a Bíblia neles. Amém? Pastora, como lidar com o marido que está afastado dos caminhos do Senhor, sem desrespeitá-lo? Amém. É muito difícil. Mas olha, eu tenho uma irmã na nossa igreja, e esses dias eu falei para ela uma situação que o Samuel sempre falava, ele sempre fala para os obreiros dele. A gente preserva muito a família, irmãos, e aqui eu sei que isso também acontece. E esse dia ela veio falar para mim assim, irmã Lucimara, vai ter um trabalho da UFEBRAC, e ela é a vice-líder da UFEBRAC. E ia ter um culto especial. Ela falou, viu, mas meu esposo não é crente, meu esposo quer viajar. E eu disse para ela, irmã Elaine, vai com Deus. Ah, mas eu sou vice, é o trabalho do Senhor. Peraí, ele não é crente. Você precisa ter sabedoria para ganhá-lo. Tem o trabalho na igreja, e o pastor faz questão que trabalho específico todos estejam, principalmente os líderes, mas o seu caso é um caso diferente, seu esposo não é cristão. Você tem que ganhá-lo. Então você vai, o dia da manhã que você convidar ele para ir na igreja, ele vai pensar. Ele vai pensar para querer ir. Então, você vai ter que usar de muita sabedoria. Você vai ter que servir ao Senhor, que está na igreja, mas você também não pode deixar de fazer o seu papel dentro da sua casa, porque ele é seu esposo. Está entendendo? Ele é seu esposo. E se você quer ganhar ele, você vai ter que usar de sabedoria. Está entendendo? Respeitando,
você vai ter que usar de sabedoria. A não ser que existe alguma situação extrema aí, e por um outro lado, aí é diferente, né? Aí a conversa tem que ser diferente. Mas, se é uma situação parecida com essa que eu falei, que eu não sei, a gente teria que conversar melhor para saber em que área, como que é, qual que é a situação real, mas eu entendendo que pode ser isso, você tem que preservar ele, você tem que estar, eu até aconselho as irmãs da nossa igreja e meu esposo também. Se na igreja tem 3 cultos por semana, 4 cultos, seu esposo não é cristão, ele não liga, vai os 4. Mas se ele não é cristão, ele é ranzinza, vai 3. Fica um com ele. Entendeu? Fica um com ele. E devagarinho você vai ganhando, você vai se achegando, Deus vai te dando estratégia e você vai trazendo ele para a casa do Senhor. Não adianta bater de frente. Estão me entendendo? Não adianta, porque você tem que ganhá-lo, não afastar ele, porque ele vai pegar a birra da igreja. Ele vai pegar a birra, essa igreja está te afastando de mim. Estão me entendendo, irmãs? Então você tem que ter um jogo de cintura aí muito grande. Bom, nós vamos para as 2 últimas perguntas. Eu sei que algumas não vai dar para a gente, né, por causa do tempo. Mas a gente fica aí à disposição, tanto eu como o pastor, para poder te responder depois. Mas vamos para as 2 últimas, tá? Como persistir em um casamento que foi por tantos anos abusivo, quando não se acredita mais em mudanças e já não tem vontade de persistir? Bom, tinha que ver que abuso é esse. Amém, irmãs? Fica difícil a gente responder, porque eu não sei que abuso é esse, né? Se for um abuso físico, aí o meu conselho para você, procura Maria da Penha. Eu não sei se você vai me estranhar. Procure a Maria da Penha e ponto. Você entendeu? Uma vez nós tivemos um caso em Itapeva e o rapaz estava batendo o casal, tinha acabado de casar, andou dando uns tapas na esposa. E eles estavam brigando na casa deles e a irmã mandou chamar o Samuel, meu esposo. Samuel foi na hora. Chegou lá, bateu na porta da casa. Não vou abrir. Samuel falou, abre agora, vou entrar. A esposa abriu. Pastor, ele está lá no quarto. Não quer falar com o senhor. O Samuel falou, o quê? Não quer falar comigo? Pois eu estou entrando agora. E falou para ele, a partir de hoje, se você relar a mão nela, eu vou na delegacia te denunciar. Porque não existe isso. Deus pode transformar? Pode transformar, mas vai transformar lá na cadeia. Estão me entendendo, irmãs? Isso é inadmissível, isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Então, eu não sei que tipo de abuso que é esse. Então, fica difícil a gente falar aqui, irmã Suzy, eu não sei se você concorda, porque a gente não sabe que tipo de abuso que é. Né? De repente, é um abuso que não é algo físico, né? Então, não sei. Então, se quiserem me procurar depois, ou pegar meu zap, se o pastor autorizar, ou procurar aqui os pastores, né? Que eles estão aqui. Procurem e esclareça isso, que eu tenho certeza que eles vão ter um direcionamento para a tua vida. Tá bom? Senão eu não posso falar muita coisa, porque, né? Tá bom? A última. Como não cair no padrão de mulher que o mundo apresenta hoje? Como não cair no padrão de mulher que o mundo apresenta hoje? Eu penso que você tem que ter convicção das suas escolhas, certo? Você tem que ter convicção das suas escolhas. Como isso, irmã Lucimara? Você precisa saber o que você quer. Porque se você ficar em cima do muro, então o padrão do mundo vai te atrair. Agora, se você falar, não, é Cristo que eu quero e eu vou me informar, eu vou pesquisar, eu vou na palavra do Senhor, eu vou procurar a irmã Suzy, eu vou procurar a líder da UFEBRAC, eu vou procurar a líder da intercessão, eu vou procurar saber como é o padrão de Cristo e vou me enquadrar nele. Nós também vínhamos conversando, eu e a Analice, a respeito de uma jovem
que ela não para em igreja, né? Ela, tadinha, novinha, e eu fico com muita dó dela, e ela assim, onde tem um movimento ela vai, ali daqui a pouco ela já vai para ali, aí ela volta para cá. Então assim, você precisa ter uma convicção do que você quer, do que realmente é. Você pesquisou, vai à luz da Bíblia, tirou conselho, como que é? Não, é isso que eu quero para a minha vida. É a salvação, é o padrão de Cristo que eu quero para a minha vida. Independente do que as pessoas ao meu redor pensam. Porque às vezes as pessoas vão querer nos influenciar. Por exemplo, eu vou falar da minha unha, Dilza. Eu racho a goiaba. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Irmãs, eu sou isso aqui, tá bom? Eu de boba só tenho a cara e o jeitinho de andar, mas eu sou isso aqui, entendeu? Deus me chamou, eu sou desse jeito, eu sou muito simples. E eu fui, esses dias nós tivemos um encontro em Tatuí, foi no sábado, e eu tinha feito a minha unha antes, um final de semana antes, para ir num evento, e a correria, porque assim, a minha vida está muito corrida mesmo. Eu atendo muitas pessoas pelo telefone, pelo WhatsApp, então às vezes eu passo o dia todo aconselhando, orando, né, Analice? E as crianças falam, mãe, agora fica só no WhatsApp o dia inteiro. Então está muito corrido, e eu saio quase todos os dias para pregar, e tem a nossa igreja local. Então não deu tempo de eu fazer a minha unha, não deu tempo. E o que aconteceu? Sabe quando sai o esmalte? E aí ficou só do dedão. Ficou só do dedão. E eu cheguei para o evento de Tatuí, as meninas que trabalham comigo disseram assim para mim, que é isso? Eu falei, minha unha. Mas viu, nem para você tirar pelo menos a do dedão. Eu falei, não deu tempo. Quando eu lembrei no carro, não tinha acetona, não tinha algodão, e não deu tempo, e eu vim assim. E acabou. E o que Deus tiver que fazer aqui, Deus vai fazer, com a minha unha feita ou com a minha unha sem fazer. Aí eu fui pregar no final do trabalho e veio umas irmãs de Itaquera, que nós nos conhecemos ali e nós acabamos pegando amizade, e elas foram lá no encontro em Tatuí. E quando acabou, elas vieram me procurar e disseram para mim assim, irmã, Deus está desconstruindo algumas coisas dentro de nós. O Senhor está nos mostrando, ela começou a falar para mim, que não é unha feita, e eu já fui encolhendo minha mão para trás. Eu dei uma encolhidinha, eu estava de saia jeans, coloquei a mão no bolso, Ela falou, não é unha feita que traz a presença de Deus. Não é sapato caro que traz a presença de Deus. Eu falei, irmã? Ela falou, Deus falou isso para nós. Eu falei, você viu minha unha? Ela falou, não, eu não vi. Por quê? Eu falei, porque olha a minha unha. Eu contei para elas. Ela falou, pois é. Olha o que Deus está fazendo. Sabe por que eu estou te contando isso? Porque você precisa ter convicção do que você tem de Deus e do que Deus quer para a tua vida. Eu tenho convicção do que Deus tem na minha vida e através da minha vida. E se der para eu fazer unha, eu vou fazer e vou vir. E se não der, eu vou fazer do mesmo jeito. Porque eu tenho convicção do que Deus tem para mim e através de mim. Aleluia! Então, o padrão, você precisa ter convicção. Aleluia, de que Jesus te chamou para viver segundo a luz da palavra do Senhor. E quando você tem convicção disso, você se enquadra, aleluia, na mulher segundo a palavra de Deus. O que você precisa fazer? Ter convicção da tua vida com Deus. Porque aí pode vir quem vier do teu lado, pode falar o que falar. Eu tenho convicção, eu tenho um alvo, prossigo para o alvo que é Cristo. Eu tenho o alvo do meu padrão de mulher, que é a luz da palavra do Senhor, e acabou, e ponto final. Aleluia! Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Irmãs, só um pouquinho. Eu não estou dizendo que não é para você fazer unha, tá? Pode fazer. Então, deixa eu contar um segredo. E essa semana não deu tempo também. Só que eu fiz a semana passada. Aí começou a descascar e eu tinha um esmalte em casa. Eu passei tudo por cima, assim, ó. E ela disse que tá linda. Tá linda mesmo. Tá vendo?
E vai, irmãos, vai ser feliz, vai dar glória, vai louvar o nome do Senhor. Aleluia! Você vai ver que o Senhor tem coisas grandes para a sua vida. Amém, amém.